Com toda a certeza do mundo, eu só consegui ser bailarina na intensidade que eu fui, né, profissional, com viagens, turnês, papapá, porque eu tinha muito auxílio da minha mãe e também da família do pai do Matteo. Esse foi o grande lance assim, da minha gravidez. Eu não parei nem um dia. Tá. Quando eu descobri que eu estava grávida, muitas pessoas perguntam, né? Ah, como é que foi? O que você sentiu? Não foi fácil, né? Eu não estava preparada. Foi uma surpresa, né? E eu acho que é uma notícia que, na fase que eu estava, assim, prestes a voltar para a Alemanha, começar uma carreira internacional, foi uma decisão muito difícil, assim. Foi algo que eu falei, uau, e agora? Como que eu revisito tudo isso, né? Sendo mãe, vou fazer carreira aonde? O que vai acontecer? Embora com ele não dá. Eu decidi que sim, eu teria aquela gestação e que eu faria carreira nacional. Foi aí que só que eu prometi muito para mim mesma que eu nunca ia me descuidar. Tá. Sabe? Nem um dia, nem um dia. Então, eu morava em Mogi das Cruzes ainda, eu vinha todos os dias para São Paulo de trem, na época eram 3 trens, mais 2 metrôs para chegar até a escola que eu fazia aula. E eu vinha com sede, sem R$ 1 no bolso e sem uma água para tomar. Eu chegava na escola, é que a vida é muito maravilhosa, né? Ela põe pessoas muito incríveis, assim. Não tinha dinheiro para nada, muito menos para pagar aula de dança. Mas essa escola, que é o Estúdio 3, me ofereceu aula, e não só aula, assim, eles foram muito maravilhosos comigo. Eu chegava lá, eles separavam até Gatorade, assim, para mim. Eles foram muito especiais nesse início da minha carreira. Eu agradeço muito, Anselmo, todo mundo ali do estúdio. E aí eu nunca parei. Eu fui fazendo aula, não senti incômodo, demorei muito tempo para ter barriga. Aí eu parei mais ou menos dia 30 de janeiro a fazer aula. E ele nasceu dia 2 de fevereiro. E aí, quando ele nasceu, eu fiquei mais ou menos 2 meses parada, porque eu fiz cesariana, não consegui ter parto normal. Foi o tempo de eu amamentar, tal, só que eu não podia, eu não tinha o privilégio, eu não tinha um contrato, eu não tinha nada que me dá assegurasse. estabilidade, né? De 4 meses que fosse. Sim, que eu ficasse ali amamentando, entendeu? Então eu comecei depois do 3º mês, surgiu uma oportunidade, não tinha emprego ainda, surgiu uma oportunidade de eu... Nossa, olha, eu vou lembrando, eu falo, caramba. É muita coisa, né? Surgiu a oportunidade de eu ir para Joinville, ainda como estudante, porque eu não tinha emprego. No Brasil, não. Eu tinha um emprego, mas era na Europa, que eu tive que abrir mão. Então, surgiu a oportunidade de eu ir para Joinville fazendo um solo e a premiação era em dinheiro, eu estava atrás de dinheiro. Então, o Matteo tinha 3 meses. Eu comecei a tirar leite, deixar na mamadeira tal. Fui para Joinville. Cheguei lá, você não tem ideia de como eu fui para Joinville. Eram, acho que, 12 horas de viagem. Eu entrei num ônibus de madrugada, eu viajei 12 horas. Eu cheguei no estádio, lá no estádio, que é que é onde acontece. Eu coloquei o figurino, fiz um ensaio de palco, voltei para o camarim, comi, dormi umas 2 horas, acordei, entrei em cena, dancei e ganhei. Meu Deus! Você foi com o quê? Solo livre ou... Eu fui com Cupido. Ah, é sua cara mesmo. É bem eletriquinho, né? É, bem elétrica. Eu nunca consegui fazer isso. Eu fui com Cupido e assim, eu peguei prêmio Revelação, tinha um prêmio em dinheiro, meu, foi... Ali começou a deslanchar. E aí eu lembro exatamente, eu passei, acho que já estavam umas 24 horas, né, sem amamentar. Sim. Quando eu entrei em cena, o Cupido, você entra no burrê ali, né? Você entra e para. Quando eu parei, meu peito fez assim, leite, escorrendo no figurino. Acabou plena.
Plena, não tava nem aí. Leite pra tu quanto é Olha, lado. o bom de ser mãe nova é que eu me jogava assim, eu não pensava, ai, o que que eu faço? Não tinha essa, eu nunca, até os meus 30 anos, eu não racionalizava nada, muito bom e muito ruim, Sim. tá? Não estou dizendo que, ai, nossa, Uhum. como eu sou incrível, gente. Não, me ferrei bastante por isso. Eu era muito impulsiva, e a dança era o meu impulso, né? É, Então, imagina, você acha que eu ia, hoje em dia, você acha que eu entro num ônibus para passar 12 horas, chegar lá e dançar? imagina. E Não voltar faço. ainda mais 12 horas de Mas na época, eu ia shopping, né? embora. Juventude. Shopping, exato. E E foi aí você assim. voltou e já entrou na companhia? Não, você entrou em Aí eu outra. voltei, abri uma audição para o Cisne Negro, para fazer quebra-nós. Branose. Foi aí que eu entrei na companhia. Eu fiz a audição, a diretora me amou, entrei na companhia, me convidou já direto para a companhia, e aí eu ganhei, eu lembro que eu cheguei na minha mãe, eu era tão inocente, que eu cheguei na minha mãe e falei, ai, a diretora me chamou para fazer parte da companhia e tem um salário, mãe. Fiquei 3 anos. Caramba. E ali que 3 anos. tem muito, tinha, não sei agora como tá, né? Mas tinha muita turnê, né? Era tipo Cisne tem direto. bastante turnê para o Nordeste. Tinha viagem internacional também, então foi aí que eu te falo, se eu não tivesse minha mãe, Uhum. ia ser bem complicado. Não estou dizendo, ai, não ia dar, mas ia ser bem Ia ser complicado. complicado. E era só a base, né? Querendo ou não, para tudo. Até hoje, Sim, né? com certeza. E aí, essa minha, até hoje. E essa minha experiência no Cisne, né? Vamos contar um pouquinho da Renata. Uhum. Não foi muito fácil, porque eu era muito temperamental. Eu fui demitida da companhia. Ah, eu não tinha muita paciência, eu não entendia o que era trabalhar profissionalmente. E isso é um erro bem recorrente na dança. As pessoas, quando elas entram para trabalhar numa companhia de dança, nem sempre elas estão preparadas para aquilo, para Uhum. aquela cobrança, para aquele ambiente que É te o dia traz inteiro, né? insegurança. De aula, de ensaio. Nem todo mundo está preparado para aquilo. E as pessoas não sabem. E eu, de fato, não estava. E meu temperamento era muito forte. Então, assim, a dona Uda gostava muito de mim, a Dani também, a filha Uhum. dela, dançando. Era tipo, nossa, amavam. Mas fora, eu era muito temperamental. E elas tentavam me baixar, e eu só aprendi na porrada mesmo. Foi quando eu saí, que aí eu fui fazer audição na São Paulo Companhia de Dança. A diretora da São Paulo Companhia de Dança me viu na audição, gostou muito do meu trabalho, perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Cisne, que é Iraci Cardoso. Minha paixão, essa mulher, sou apaixonada por ela. Ela me ensinou a trabalhar. Não que a dona Uda não tenha tentado, a dona Uda tentou, mas eu Sim. não tinha maturidade É. suficiente. Quando eu entrei na São Paulo, a Iraciti me chamou, falou: olha, eu gostei muito do seu trabalho, você é da onde? Você já trabalhou em algum lugar? Já sim, no Cisne Negro. Ah, só um minutinho. Que é Oi, assim que funciona a dança. querida, tudo bom? Me dá aqui essa referência. A dança é assim, viu, meninas? É assim que funciona. Quando você sai de uma companhia para outra, as pessoas pedem referência. Então, sabe o que a dona Uda falou para ela? Falou, ela é maravilhosa, ela é uma bailarina incrível, mas ela é muito temperamental. A Iraciti fez assim, ok, obrigada. Ela desligou o telefone, ela falou para mim, eu vou te contratar, mas a primeira que você der aqui dentro está na rua. Eu fiz assim, tá bom, obrigada pela oportunidade. Ali eu aprendi a trabalhar. E foi o lugar que eu mais aprendi na minha vida. Foi a São Paulo Companhia de Dança. Foram os anos mais bonitos da minha carreira. Primeiro porque eu entrei de corpo de baile, 4 meses depois eu já estava como solista. Eu entrei com ninguém dando nada por mim, Uhum. cheinha, fora de forma. 3 meses depois eu estava assim, num papel já muito reconhecido. Então eu tive um crescimento enorme dentro da companhia, enorme. E assim, eu digo que a São Paulo
ela me alavancou como profissional e exatamente no momento que eu senti que por ali eu iria estacionar, foi a hora que eu saí. Quando eu atingi 26, 27 anos, eu comecei a entender que eu não queria mais dançar balé, que eu precisava de uma outra linguagem para me expressar de uma outra forma, porque eu estava cansada daquilo. E foi aí que eu tive a oportunidade de ingressar como elenco no Balé da Cidade, porque a diretora do Balé da Cidade me viu dançando e fez um convite, e aí eu acabei migrando e estou lá até hoje. E como foi, né? Porque é uma mudança grande, sair, largar as pontas, por mais que não quero mais, mas o contemporâneo tem também ali, né, uma outra exigência. Quando eu cheguei naquela companhia, só tem monstro, né, ali. Uhum. É um melhor que o outro, tanto homem como mulher. Sim. Eu fico Eu olhando os olhei, stories, eu fico, meu Deus, de onde é saíram um essas absurdo. pessoas? Aquilo ali é um absurdo. Se você não. Todo mundo ali faz terapia para aguentar um ao outro, de tão bom que a gente é, entendeu? E não assim de que a gente não se dá bem. Não, a gente se dá bem. Mas a galera é muito boa. Sim. É muito boa. Se você não tiver no patamar ali, não tiver dentro, acontece o que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano sem pisar no palco. Não dancei nada. Eu tinha muita dificuldade de ampliar o movimento. Eu era ainda muito clássica, coluna dura, sem respiração. E aquilo, eu passei 1 ano pesquisando, tentando entender, queria ir embora, não tinha me arrependido, tinha largado um contrato, eu era demissolista na São Paulo Companhia de Dança, dançava tudo, tudo, todo mundo que vinha me escolhia, tal, chegou lá, eu não entrei no palco 1 ano. Mas realmente eu não estava preparada. E foi bem difícil, só que também no segundo ano, filha, eu entrei Jogar o desafio para Renata é o quê? Vamos Eu lá. entrei com sangue nos olhos. Eu falei, agora isso aqui é meu, acabou. E aí eu fui crescendo, foi aí que eu fui crescendo, foi a partir do segundo ano. Mesmo assim, até hoje, claro, na dança clássica eu também teria. Claro. Eu tenho bastante dificuldade em bastante coisa. E aí, falando nessa pandemia maluca que a gente não sem fim, não sei se a ideia surgiu no meio, né, da pandemia, ou se você já tinha os planos antes, mas de onde veio essa técnica do body dance? Gente, quem me vê no Instagram, o que eu falo do body dance é desta musa. Então, como que surgiu? Então, na verdade foi a necessidade, né? O body dance ele começou pela necessidade de eu me mexer Tá. dentro de casa. Eu não tinha opção, né? E eu precisava muito movimentar meu corpo. Eu já tinha passado por alguns métodos fitness, já tinha conhecido algumas metodologias, gostava de todas elas, mas elas não tinham dança. Sim. Eram metodologias, cada uma na sua qualidade, cada uma, né, com seu propósito, mas elas não tinham dança. Era uma coisa que o meu corpo sentia muita falta. E eu tinha muita vontade já de fazer um método, algo que eu pudesse unir, né, o trabalho físico, né, da dança com sequências de dança. Então, só que eu não tinha tempo, né, Ná? Porque é muito complicada a rotina do Balé da Cidade, das 9 às 4 da tarde todo dia. Você sai de lá, a última coisa que você quer fazer é dançar. Eu usei, né, esse tempo da pandemia, que eu estava em casa, para desenvolver algo que eu já tinha em mente, já tinha no papel, mas para passar para o meu corpo. E eu lancei, na verdade eu montei, coloquei no meu corpo e lancei a primeira aula de body dance, que na época não tinha nem nome. Tal, começaram a pedir para eu abrir live, porque eu já dava aula, eu tinha uma turma, começaram a pedir para eu abrir live, e foi aí que eu abri e distribuí o body dance, né, a primeira aula. E aí surgiu a ideia, uma agência que se chama TDX me deu a ideia de abrir um Instagram onde eu colocasse todas as minhas aulas. E eu experimentei. E aí, em 30 dias, eu já tinha 100 alunos. Foi um negócio absurdo, assim, uma coisa que eu falei, peraí, e agora? O que eu faço, né? Aí,
eu fui sentindo que as aulas, conforme eu ia montando, né? Aula 1, aula 2, aula 3, eu ia sentindo que o meu corpo ele me dava um pouco mais. Então, aquilo começou a se tornar uma aula progressiva para mim. Foi daí que surgiu o nome Body Dance Progress, por causa desse progresso, né? De muscular e também de resistência e de movimento de dança também. Cada aula que eu fazia, o movimento se tornava um pouco mais intenso. E foi crescendo muito, 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 200 alunos, 300 alunos, 400 alunos, aí começaram a me pedir capacitação, quero lecionar, quero dar aula do método, tal, abrir capacitação, então hoje a gente já tem 30 professores capacitados, nesse momento mais ou menos uns 500, 550 alunos. E o que eu recebo muito de pergunta quando eu posto eu preciso ter feito balé para fazer o body dance? Recebo muito essa dúvida, então deixo aqui a dona proprietária falar. É uma pergunta bem recorrente, né? Não, você não precisa ter feito balé para fazer o body dance. Por quê? Porque é um método. Quando eu pensei no desenvolvimento dele, eu queria pegar exatamente um público que nunca teve a oportunidade de dançar, mas poderia estar tendo naquele momento. Então, é um método introdutório, ele usa elementos básicos do balé, os elementos que a gente aprende quando criança, né, nos anos iniciais da dança, e eu trabalho com repetições em cima desses movimentos. Então, isso proporciona que o aluno consiga aprender e aprimorar aquilo fazendo a aula, sem precisar ter tido algum contato anteriormente. O que você fala são 3 vezes, né? Resseguir 3 vezes. a mesma aula 3 vezes, e depois troca. Eu indico a mesma aula 3 vezes, porque eu falo que, assim, a dança, a primeira vez que você faz um movimento, você conhece ele, né? Você é apresentada para o movimento. É isso aqui. Aí a segunda você fala, isso aqui legal. A terceira você fala, isso aqui arrasei. Entendeu? Tem essa repetição, né? Então, como ele é um método de dança, ele fala sobre dança, apesar de trazer resultado físico como emagrecimento, fortalecimento muscular, definição, porque é consequência, mas a aula é uma aula de dança, você sabe? A gente passa o quê? 10, 12 minutos no chão fazendo alguma coisa, o resto é tudo dança. Tudo dança. Por ser um método de dança, a repetição se faz muito necessária, sim. Mas para a gente fechar, eu queria saber qual é o sonho que a Renata ainda não realizou. Nossa, profissional, eu quero ampliar muito, né, no universo online, com certeza. Eu quero muito dirigir uma companhia de dança. E pessoal, com certeza, casar. Com alguém que me dê bastante estabilidade emocional. Obrigada! Assim que a gente encerra, não é mesmo? É assim que a gente encerra, com alguém que me deixe bem tranquila durante toda a minha vida. Vocês estão vendo que é tranquila essa pessoa elétrica, como ela é. Rê, muito obrigada mesmo. Eu sei que isso é correria diária. Obrigada por disponibilizar esse tempinho. Foi ótimo, adorei, porque eu não conhecia o lado lá atrás do comecinho. Sim. Cara, parabéns, porque assim, você ralou muito e merece estar onde está hoje. Sei que vai conquistar muita coisa pela frente ainda. Muito sucesso e obrigada mesmo por esse contato que a gente tem agora. Obrigada a você, meu amor, não só pela oportunidade aqui dessa fala, mas também pela sua entrega aí com o meu método e com tudo, tá bom? Prazer enorme estar aqui. Um beijo a todos vocês que assistiram essa entrevista, perdoem a franqueza, mas é isso, essa sou eu.